Meu Deus do céu, e agora? Fiz besteira, tomei uma decisão errada, fiz o que não era pra fazer, o que que eu faço? Calma, fica nesse vídeo que todos nós tomamos decisões equivocadas na vida. Todos nós erramos, todos nós às vezes agimos com as nossas próprias forças e vontades e depois nos desesperamos e não sabemos o que fazer quando vem as consequências. Mas calma, fica nesse vídeo que eu vou trazer uma palavra aqui, um conforto para você, uma direção de Deus que Ele colocou no meu coração para que você pare, pense e para que você possa consertar aquilo que você fez de errado ou aquela decisão equivocada que você tomou. Então fica nesse vídeo, já compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal que todos os dias estou trazendo uma palavra de Deus para o teu coração aqui. Na palavra de Deus existia um profeta, um homem, um pregador chamado Jonas. E Deus chegou para ele e deu uma ordem para ele direta. Vá até a cidade de Nínive e fale para aquela cidade para ele se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, porque senão vou destruir a cidade. Já pensou se receber uma ordem dessas e ir para um certo grupo de pessoas, para uma cidade, para alguém, e mandar aquela pessoa se arrepender, porque senão Deus vai destruir ela? Difícil, né? É uma difícil decisão, é uma difícil atitude. E o que Jonas fez? Quando ele recebeu essa ordem, ele sabia o que era para fazer, ele sabia o certo. Mas ele não fez. Ele tentou enganar a Deus, né? Ele tentou agir com as próprias forças, com a própria razão, para não cumprir o que Deus tinha colocado no coração dele, ordenado ele fazer. Então ele pega um barco e vai para outra direção, outra cidade. No meio do caminho vem uma tempestade muito grande, gigantesca. E Jonas revela para aquela tripulação que ele entendeu que o motivo era ele tinha desobedecido. E o barco iria afundar. E para que todos não morressem junto com ele, jogaram ele ao mar. Mas aí parecia que tudo estava perdido, né? Jonas tinha desobedecido, Jonas ia morrer, agora tudo acabou. Mas ainda assim, Deus mandou uma baleia que engoliu Jonas, manteve ele vivo e levou ele até a praia da cidade de Nínive, onde ele tinha que pregar a palavra. Porque lá no ventre da baleia, Jonas clamou por misericórdia e Deus ouviu. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente toma decisões equivocadas, a gente age com as nossas próprias forças, a gente faz do jeito, achando que é o jeito certo, ou às vezes a gente toma decisões mesmo, atitudes erradas. E quando começa a vir as consequências, a gente se desespera. Vamos supor que você entra num relacionamento e você já vê que talvez aquilo não vai ser bom, mas você insiste, fica. Chega uma hora que você chega no teu limite, você não aguenta mais e às vezes você não sabe mais como sair. Às vezes você foi alertado por Deus, pela mãe, pelo pai, por parentes, por amigos. Falaram pra você, mas mesmo assim você teimou lá e foi. Aí chega uma hora que você não aguenta mais, que as coisas começam a se complicar. Mas se a gente se colocar na direção de Deus, se a gente se arrepender do que a gente fez de errado, se colocar na direção dele, mudar a direção, tomar uma atitude, uma decisão de mudar, Deus, Ele nos coloca novamente aonde era pra gente estar, no caminho para cumprir o propósito dele. Eu já tomei muitas decisões erradas na minha vida. Eu já agi muito com as minhas próprias forças. Mas sempre eu quebrava a cara. Quando eu achava que eu estava bem, quando eu achava que as coisas estavam dando certo porque eu fazia, dava tudo errado. Tudo desmoronava. Mas quando eu entendi o propósito de Deus para minha vida, quando eu me coloquei na direção dele, quando eu busquei fazer a vontade dele, e tudo que eu fosse fazer, eu pedi a direção dele primeiro,
as coisas começam a dar certo. Mas existe o lado humano também. A gente é humano. Nem sempre a gente vai acertar. Na verdade, quase sempre a gente vai cometer um erro ou outro. A gente vai tomar uma decisão errada. A gente vai estragar tudo. Mas quando isso acontecer, a gente não pode desanimar. A gente não pode parar. A gente não pode achar que tudo acabou. Pelo contrário, a gente tem que aprender com aquilo. Todas as decisões erradas nos trazem uma lição. Toda consequência, tudo que acontece de ruim na nossa vida, todos os problemas nos trazem uma lição. Existe uma frase que é assim, né? Se eu errar, eu aprendo, né? Eu aprendo, mas se eu acertar, eu ensino. O que você não pode é ficar parado. O que você não pode é abandonar, é largar tudo, é abrir mão da sua vida, de viver os seus sonhos. Isso você não pode fazer. Você tem que tomar decisões com base naquilo que Deus quer para a tua vida. Mesmo que você tome decisões erradas ou ache que o caminho é certo e não é, e se arrependa, se frustre, mas se levante, se coloque na direção de Deus, peça orientação a Ele e continue tomando decisões, continue agindo. Só que continue avançando. Nunca regrida com a sua vida, nunca volte para trás, mas sempre olhando para frente, sempre olhando para Deus, sempre avançando, buscando a direção dele. E aí as coisas começam a fluir na tua vida, as circunstâncias vão lhe ensinando, vão lhe amadurecendo, até que você chega a um nível de intimidade com Deus, que você toma decisões com base na vontade dele e ele começa a te abençoar. Então essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Mesmo que você tenha tomado decisões erradas, mesmo que você tenha estragado tudo, não perca as esperanças, porque Deus ele sempre tem uma saída. Basta você se humilhar, basta você pedir a direção dele, pedir misericórdia, pedir perdão e continuar caminhando. Porque no momento certo Deus cumpre as promessas, Deus cumpre o propósito que Ele quer para a tua vida. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.